Olá, seja bem-vindo. O Papo Saúde de hoje vai falar de um assunto que atinge milhares de crianças nos primeiros anos de vida: a bronquiolite, uma doença que compromete os brônquios e os bronquíolos. A nossa equipe foi às ruas saber se as pessoas conhecem sobre esse assunto. O resultado você confere agora. Olha só. Bronquiolite, sei não o que é. Não. Eu não sei. Só depois que você me disser. Não sei também. Não. Vocês sabem o que é bronquiolite? Não. Sei não o que é. Sei não, amiga. Bronquiolite é uma bronquite pequena. Não tenho nem ideia, viu? Eu não tenho a menor ideia. Não, sei não. Bronquiolite, ite é prefixo de infecção e deve ser inflamação dos brônquios. Como você pode observar, infelizmente a nossa população desconhece a bronquiolite. Por isso, a gente foi atrás de uma especialista. Um quadro respiratório de vias aéreas, muito comum em crianças, sobretudo crianças pequenas, com menos de 2 anos de idade, né? Mas mais comum até em crianças menorzinhas, até 6 meses, que cursa normalmente com o envolvimento dos bronquíolos, né? Que é o brônquiozinho terminal, que é o brônquiozinho mais fininho que a gente tem. A bronquiolite normalmente é uma doença causada por um vírus, né? O vírus que a gente encontra mais é o vírus sincicial respiratório, né? Que ele acomete as vias aéreas da criança, né? E a bronquiolite ela pode se manifestar muitas vezes com um quadro mais leve, né? Que a gente aborda a criança em casa ou no ambulatório. E às vezes um quadro mais grave, que é naqueles casos que a gente precisa de fazer um internamento hospitalar, e algumas vezes, mais rara, né, de forma mais rara mesmo, a gente tem que encaminhar essas crianças para a unidade de terapia intensiva. Ela começa como um quadro respiratório alto, como se fosse um estado gripal. A criança tem uma coriza, uma tosse, uma febre, e ela não evolui como uma gripe comum. A tosse começa a ficar mais persistente, 2 ou 3 dias depois, e a criança pode ter um quadro de cansaço, né? Então, nesses casos, a mãe deve procurar um serviço de pronto atendimento ou a unidade básica de saúde para fazer os procedimentos, identificar se o tratamento vai ser em casa, né? Ou se é aqueles casos que a gente precisa fazer internamento. As mudanças de temperatura aumentam o número de atendimento de crianças com doenças respiratórias. E o que parece ser apenas uma gripe ou falta de ar pode tornar-se um problema mais grave. É uma doença viral, então ela é muito comum nessas épocas do ano, que a gente considera a época do inverno. Aqui no Nordeste, é justamente no comecinho do ano, onde as chuvas começam a aparecer. É uma doença mais de clima temperado, então muito comum no Sudeste e no Sul do país. E aqui no Nordeste, no Ceará particularmente, a gente encontra muitos casos de bronquiolite no começo do ano, quando começam as chuvas. A bronquiolite ela pode cursar com cansaço e tosse, que é um quadro que a gente encontra na pneumonia viral ou bacteriana, nos quadros de asma, nos quadros de bronquite. Então, nesses casos, o diagnóstico diferencial, normalmente quem faz é o médico, né? Quando ele procede à avaliação clínica e o exame físico da criança. Ela é tratada com hidratação, né? A criança tem que estar bem hidratada, né? Bem alimentada. E se tiver um componente de sibilância, tem que fazer bronquidilatador, então são inalação, né, com bronquidilatador. E algumas pessoas preconizam usar o corticóide, corticoterapia, mas isso não é um consenso, né? E naqueles quadros mais graves, a criança realmente tem que fazer o atendimento em unidade hospitalar, com oxigenoterapia, então tem uma abordagem um pouco mais complexa, sempre em ambiente hospitalar, quando a criança tem um quadro de desconforto respiratório mais importante, uma insuficiência respiratória. É difícil prevenir a bronquiolite. Hábitos simples podem evitar o contágio, como lavar as mãos, beber líquidos, lavar o nariz com soro fisiológico e evitar locais de aglomeração. No próximo bloco, você vai saber como a fisioterapia ajuda no tratamento da bronquiolite. Daqui a pouquinho a gente volta, aguarde. Uma vez diagnosticada a bronquiolite, o tratamento se baseia em medidas complementares. É o caso da fisioterapia respiratória. A reportagem é de Elisângela Lopes.
fisioterapia é remoção de secreção. E a gente, removendo a secreção, ela evita que ela tenha uma piora, ela tenha que tomar antibióticos. No caso, ela fica só viral. Aí depende do quadro da bronquiolite, porque ela pode ser uma bronquiolite simples, como pode ser uma bronquiolite mais grave, mais aprofundada. Então, fazendo a fisioterapia, que são técnicas que a gente usa um motorzinho, que a gente faz o ciclotropismo com ele. E ele acaba, como eu posso dizer assim, ele acaba expectorando, como se fosse um xarope natural. E devido a isso, ajuda que a criança se recupere melhor. E também a gente faz a tapotagem. A tapotagem, elas são vibrações profundas que vão lá dentro do pulmão e evita com que a criança ela tenha uma piora. É como se fosse um toalete brônquico. Vai limpando a secreção e a criança vai melhorando. Depois dessa criança ter ficado boa, ela pode ter várias recidivas. Sempre está com sibilância no peito, sempre está chiando, sempre está tendo que fazer a fisioterapia. Então, é muito interessante, importante a fisioterapia nesse ponto. As sequelas que pode acontecer na bronquiolite seria o caso da fibrose, porque no caso fica a sequela, é como se fosse uma cicatrização no local onde tem o vírus, ele afeta o brônquio, que é o bronquilo, e no caso fica a cicatrização. A fisioterapia, ela pode ajudar a evitar com que essa criança fique tendo as recidivas, tendo infecções, tendo que tomar antibiótico, essa sequela nesse caso. E também a gente não sabe, depende de organismo para organismo, de cada criança, porque pode ser uma coisa leve, um simples quadro viral, como pode ser uma coisa mais agressiva, que ela tem que baixar o hospital, UTI. Então, ela fazendo a fisioterapia, ela vai evitar que acumule a secreção por mais tempo e ela se recupera mais rápido. Ela evita que ela tenha que tomar antibióticos. Como não tem vacinas, a fisioterapia ela vai agir, nesse caso, preventivo. Vai prevenir que ela tenha uma bronquiolite, fazendo a fisioterapia, vai limpar as vias aéreas dela e vai evitar que ela tenha sequelas e consequências. Os pais devem ficar atentos aos sinais da doença. Foi o que fez a professora Calo Chaves quando seu filho teve a bronquiolite. Na verdade, quem descobriu foi uma babá. Eu morava em São Paulo e eu colocava o João numa creche para eu poder trabalhar. E a babá, em algum momento, ela falava: Carlos, você já reparou que ele tem uma respiração um pouco diferente? Tem assim um chiadinho, parecendo assim um gatinho, um ronronado, um gatinho. Aí eu falava assim: já reparei. Ela falou: Calu, eu acho que isso aí é bronquiolite, é melhor você levar no médico. Não tinha ideia do que era bronquiolite, nem levei muito em consideração, mas assim, enfim. Eu levei no médico porque ele vivia tendo crises. E o médico diagnosticou bronquiolite para o que ele tinha. Ele me falou que era uma doença muito perigosa, mas que era fácil de tratar, né? E que era preciso tratar muito bem, porque senão poderia deixar sequela. Ele ficava assim, como se fosse uma asma e assim com esse chiado no peito, né? Como se tivesse sem respirar muito bem e um chiado estranho no peito, que não era comum. E às vezes vinha acompanhado de uma tosse também. Eu lembro de ter uma tosse nisso daí. O João só tinha 1 ano nessa época. Quando eu soube da bronquiolite, quando eu soube da gravidade da bronquiolite, eu acho assim que eu despenquei, sabe? Eu fiquei apavorada porque era uma doença grave, né? Que pode deixar sequelas muito graves. Agora, assim, eu nem sei te dizer exatamente qual foi o momento que ele ficou curado. Eu sei, assim, que a gente foi tratando, até que chegou uma época que ele parou de ter esse chiado, né, constante. Fala-se que é a síndrome do bebê chiador, porque fica esse chiadinho sempre. Então, ele parou de ter esse chiado, mas ele continuava indo a tomar antibiótico, por conta de problema respiratório, dava muito otite, garganta dele ficava logo infeccionada, com tudo de ruim lá em São Paulo que tinha no ar. E eram dias assim, ficava fazendo aerosol muito, né, tomando corticoide, tomando antibiótico. Eu não lembro exatamente, mas me parece que parece que tinha um pouco de febre também, se eu não me engano. Me parece que a bronquiolite é esse chiado que acompanha essas crises de garganta, de ouvido normalmente, assim. Parece que a gente vê pelo chiado.
E a tosse também, né? Fora isso, é como se fosse uma tosse, uma crise de garganta, uma coisa mais forte. E o Papo Saúde de hoje fica por aqui. Se você quiser conversar com a nossa equipe, liga pra gente no 3477-3422 ou mande um e-mail para paposaudeunifor@gmail.com. Muito obrigado pela sua companhia e a gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá! He seemed impressed.